Fabíola, existe em São Paulo uma coisa chamada Projeto São Paulo Sem Fio, que é de 2018, numa época em que o prefeito era o João Dória, e previa-se que esse projeto promoveria ali o enterramento de uns 30 quilômetros de cabos. Escolheram-se alguns bairros na ocasião, e isso foi sendo protelado. Inclusive, essa Enel, ou Enel, não sei como é que se pronuncia o nome dessa companhia de eletricidade aí de São Paulo, foi empurrando com a barriga, depois até entrou na justiça, e não se fez nada. Em condições normais, uma proposta de impor uma taxa adicional a consumidores que já pagam muito caro pela tarifa de energia é uma ofensa. Agora, se você sugere a criação de uma taxa num instante em que parte dessa população, milhões de consumidores de energia, estão no breu há mais de 70 horas, aí é um tapa na cara, não faz nexo, né? A Enel, ela assumiu o abastecimento de energia em São Paulo justamente em 2018, quando comprou a Eletropaulo, numa operação ali de um pouco mais de 5 bilhões. E, desde então, ela reduziu o pessoal em 35%, e já no segundo ano ali, no primeiro ano que estava, de fato, controlando a operação da companhia, em 2019, ela já experimentou uma elevação dos lucros, e não foi algo negligenciável. Passou de 777 milhões de resultado positivo em 2018 para 1 bilhão e 400 no ano seguinte. Então, essa empresa ela tem a obrigação de zelar pela melhoria do serviço. Isso inclui enterrar a fiação. Mas ninguém quer colocar a mão no bolso, embora essa operação, ela não é uma operação barata, é uma operação cara, mas isso vai resultar em lucro depois, mais lucro para a companhia, porque ela vai ter uma manutenção mais simples. Quando vier um temporal, a energia não vai cair, a árvore não vai cair em cima da fiação, que estará enterrada no solo. Evidentemente, a manutenção dela vai diminuir. Então, nós vamos pagar, o consumidor vai pagar, para que ela aumente os seus lucros. E ela não admite colocar a mão no bolso. Não faz nexo isso. Aí vem o prefeito, numa hora como essa. Aliás, houve ontem uma reunião, Fabíola, que foi surreal. Reuniram-se o prefeito de São Paulo, o governador do estado, essa representante dessa Enel e de outras companhias de eletricidade, e o representante da ANEEL, que é a agência que deveria fiscalizar o fornecimento de energia em São Paulo. Terminada a reunião, o porta-voz do encontro, que foi o governador Tarcísio de Freitas, disse que o grande vilão desse problema foram as árvores. A gente tem Foi essa a culpa fala, das o árvores. Josias, a gente tem essa fala dele. Vamos ouvir, para você comentar. O Tarcísio. Mas o grande vilão desse episódio foi a questão arbórea, foi a questão da quantidade de árvores que, por falta de manejo adequado, acabaram caindo sobre a rede. Então, a gente precisa de um plano conjunto de manuseio arbóreo. E, muitas vezes, as prefeituras, quando querem fazer esse manuseio, enfrentam dificuldades. E aí a gente tem inadequação de árvore por porte, de acordo com a via, de acordo com a localização das redes alimentadoras. Então é uma questão que a gente vai estruturar. Vamos pegar o benchmark de alguns estados que aprovaram legislação que ajudam, o Paraná é um caso, que ajuda, por exemplo, os prefeitos nesse manejo arbóreo. Então, o plano de manejo arbóreo é uma solução, talvez, das mais baratas, é efetiva e é uma coisa que a gente pode fazer imediatamente. Então, nós vamos estudar também a possibilidade de mandar um projeto de lei para a Assembleia, para facilitar o esforço das prefeituras, para fazer esse manejo arbóreo, para adequar essas árvores, para que a gente não tenha interrupção de serviço, não tenha realmente a repetição daquilo que ocorreu. Nós temos árvores de grande porte que caíam sobre a rede e acabavam destruindo a rede, aí toda a complexidade de reconstruir a rede de média, rede de alta, enfim, e foi o grande problema desse episódio. Diante dessa fala, Fabíola, a gente nota que o problema não são as árvores de grande porte, mas os administradores públicos nanicos, né? Não é possível
diante de um fenômeno como esse, diante de tudo que o consumidor de energia elétrica em São Paulo está passando desde sexta-feira, chega ao governador e fala que a culpa é do fator do manejo arbóreo. Aí ele joga ali uma expressão de língua inglesa no meio da sua frase, um benchmark, vamos buscar um benchmark no Paraná, e vamos... E ele diz, é mais grave ainda, porque ele fala que o problema é o manejo arbóreo, mas não assegura que isso vai melhorar já, não vão podar as árvores já imediatamente, não, ainda vai um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, como se fosse preciso aprovar uma lei para que a Prefeitura, a de São Paulo e a de outras cidades da região metropolitana e do interior do Estado, cumpra a sua obrigação, que é podar as árvores, é zelar para que as árvores que já estão doentes sejam eliminadas de cena, que sejam replantadas outras árvores ali no lugar. Isso é uma obrigação básica da Prefeitura. Então, é o efeito arbóreo. Nessa reunião, Fabiola, discutiu-se um plano de contingência. Então, agora, numa reunião com a ANEEL, que é a agência que deveria fiscalizar isto, descobriu-se que, na maior cidade do país, no maior estado mais rico do país, falta um plano de contingência, não sabe o que fazer no instante de emergência. Então, São Paulo não dispunha de um plano B. Nessa reunião ficou constatado. Aí formou-se um grupo de trabalho na ANEEL para analisar as providências que precisam ser adotadas. A única coisa que não ficou clara nessa reunião, Fabiola, é como serão ressarcidos os consumidores. Isso não ficou claro. Alegou-se que já existe uma legislação que prevê o ressarcimento para os casos em que houve prejuízo nos equipamentos eletrônicos. Se queimou uma geladeira, queimou um equipamento qualquer, a pessoa que teve o prejuízo vai ter que provar, entrar com um pedido, e eles vão ver, vão analisar. E em relação a quem teve comida estragada na geladeira, comerciantes que tiveram o seu negócio paralisado, tiveram prejuízo também. Imagine um restaurante sem luz, também teve prejuízo, perdeu o seu estoque de alimentos. Esses não estão com o ressarcimento assegurado. Então, realmente, olha, é um escárnio isso que está acontecendo em São Paulo. A única palavra para definir é escárnio, Fabrício. Querem criar novas taxas, não resolve o problema, ainda tem gente sem luz. Hoje, terça-feira, um problema que começou na sexta. Então, realmente, o problema não são as grandes árvores, mas os pequenos administradores.